Evangelho de Jesus, conforme o relato de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 24, diz assim: E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, assegurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Assente-se. Queridos, eu estava a meditar acerca desta palavra, acerca das circunstâncias que nos afetam, que sobrevêm em nossas vidas, porque a vida não é um mar de rosas. A vida, nós não estamos nela isentos de enfrentarmos problemas e lutas. Todos nós que aqui estamos, enfrentamos ou vamos enfrentar adversidades. E a pergunta é: o que esse texto das Escrituras Sagradas tem a ver comigo? Quais são as lições que Deus tem para as nossas vidas dentro dessa história, dentro desse texto? E eu quero que você acompanhe comigo. Muito embora todos nós conhecemos muito bem a história de Pedro que anda sobre as águas. No entanto, nós precisamos entender: e o que tem a ver isso comigo? O que tem a ver isso com a minha história? O que tem a ver isso com a minha situação? Para que isso me serve? É isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz, queridos, no verso 24, do capítulo 14 de Mateus que nós lemos, que o barco já estava no meio do mar. E antes disso, Jesus já tinha dado a ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem para outra margem. E enquanto isso, ele estava com a multidão e despedia a multidão. E os discípulos, ao entrarem, o barco começa a tomar uma direção para o meio do mar. Porque a Bíblia diz que os ventos eram contrários. E ventos contrários, queridos, fala de adversidades. Ventos contrários fala de problemas. Ventos contrários fala de lutas. Todos nós enfrentamos nesta vida os ventos contrários.
Não tem como viver uma vida sem que tenhamos que enfrentar os ventos contrários da vida. Pastor, eu não estou no mar literal. Eu não estou enfrentando um vento contrário literal como esse, mas isso tipifica o problema que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, a adversidade que está levando você. Não são os discípulos que conduzem o barco, presta atenção. São os ventos contrários que levam o barco para o meio do mar. E assim acontece conosco. São os ventos contrários que muitas vezes dominam a nossa vida e nos levam para onde nós não queremos ir. Todos nós enfrentamos ventos contrários. A única esperança que nós temos, e a fiel esperança que temos Cristo conosco. Então, esses discípulos enfrentam o vento contrário que os leva para o meio do mar, a deriva. Só que Jesus tinha ficado na praia. Jesus estava despedindo-se da multidão. E os discípulos estão agora lá no mar. Os ventos estavam com eles. As ondas eram revoltas, porque todos os ventos contrários produzem ondas revoltas. E essas ondas oferecem perigos para nós. Perigo para o barco da nossa vida e da nossa existência. O interessante é que às vezes nos deparamos com algumas mensagens que nos parece que na vida não existe problema. Você já viu isso? Mas existem. Mas a questão é que nós seremos vencedores. Eu creio nisso. No versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus começa agora a se dirigir para aqueles discípulos, andando por cima dos mesmos ventos contrários. E dirigiu-se Jesus para eles. Isso nos ensina, queridos, que sempre que os ventos forem contrários, Jesus sempre estará por perto. Isso nos traz a esperança de que quando os ventos forem contrários a nós, Jesus irá se dirigir em nosso favor, em nossa direção. Por que, pastor, é importante dizer isso? Porque no momento que os ventos são contrários a nós, nos parece que Deus não está perto, nos parece que Deus nos abandonou, que Deus não está nos vendo, que nós estamos à mercê destes ventos contrários. No entanto, Jesus está vindo em direção aos discípulos. Eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida nessa noite, para dizer para você que Jesus está se dirigindo em tua direção, Jesus está indo em teu favor, mesmo em ventos contrários que você tem enfrentado. Essa é a esperança que nós devemos ter no nosso coração. E quantas vezes, quando nós enfrentamos esses ventos contrários, nós falamos: meu Deus, o Senhor não está me vendo, que situação é essa? Eu estou orando, nada está acontecendo, porque o nosso coração é entorpecido pelo medo, e nós ficamos apavorados, e Deus está se direcionando para nós, para você nesta hora, para dizer: olha, ainda que você esteja enfrentando ventos contrários, mares revoltos, mas eu estou indo em tua direção, para te socorrer, e para te dar uma grande experiência. No versículo 26 diz que os discípulos, andando sobre o mar, eles se assustam. Eles ficam assustados, dizendo: é um fantasma, e eles começam a gritar com medo. No versículo 27 diz: Jesus falou-lhes dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Em meio a situações estranhas, queridos, Deus quer nos revelar algo novo.
em meio a situações estranhas, em meio aos ventos fortes da nossa vida, em meio às circunstâncias, em meio aos problemas, às lutas, às adversidades, Deus quer nos revelar algo novo. Deus quer nos revelar algo novo. Pastor, estou passando por uma luta. Pastor, estou passando por um vento contrário. Deus quer te revelar algo novo. Deus quer trazer uma grande revelação para a tua vida e produzir em você uma grande experiência. Mais do que um vento contrário no barco dos discípulos, mais do que uma adversidade no barco dos discípulos, estava nascendo ali uma grande experiência dos discípulos para com Deus. Às vezes só em meio às circunstâncias cruéis da nossa vida que nós conseguimos ter uma grande experiência e experimentarmos algo novo de Deus. São em meio às lutas, os caos, os problemas que nós contemplamos a glória de Deus. Temos novas experiências com Ele. Mas quem de nós queremos passar por adversidades? Ninguém. Mas são necessárias. Eu vou te dizer algo aqui de Deus. Deus não vai tirar o problema da tua vida. Pastor, que isso, pastor? O que eu estou precisando é de uma palavra diferente. O Senhor está falando que Deus não vai tirar o problema da minha vida? Não, Ele não vai tirar. Ele vai fazer algo muito mais além. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar uma grande experiência com Ele, de maneira que você vença os problemas e os ventos contrários, e você vai dizer: eu sou mais do que vencedor. O que Deus quer é nos ensinar a vencer os problemas da vida e não tirar os problemas da nossa vida, porque são os problemas que vai nos amadurecendo, que vai nos tornando sábio, que vai nos aproximando de Deus e que vai fazendo com que tenhamos relacionamentos mais profundos e reveladores para com Deus. Você vai vencer esse vento contrário. Deus vai fazer você vencer este vento contrário. No versículo 29, e ele disse, no versículo 28, perdão, e Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter por cima das águas. Olha que interessante. O vento era contrário. As ondas açoitavam o barco. Jesus se revela em meio aos ventos contrários. Jesus se revela em meio às ondas revoltas. Jesus traz paz ao coração deles agora, dizendo: não temais, sou eu. E diante das circunstâncias que aqueles discípulos estão enfrentando, Pedro agora tem um ato de ousadia. E diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Manda-me ir ter contigo por cima das circunstâncias. Manda-me ir ter contigo por cima dos problemas. Manda-me ir ter contigo por cima das lutas. Manda-me ir ter contigo por cima das adversidades. Manda ir-me ter contigo atravessando o mar revolto. Isso nos ensina a termos posturas ousadas para com Deus e exercermos a nossa fé, queridos, sem medo.
Em meio às adversidades da vida, somos desafiados a exercermos a nossa fé sem medo, a sermos ousados. Sabe, queridos, muitas vezes quando as lutas vêm para a nossa vida, nós nos acuamos, ficamos no canto, o coração entra em temor, na verdade, mas na verdade nós temos que nos levantar e desafiar e sermos ousados e dizer: Deus está me chamando, Deus está comigo, Deus está se revelando, eu serei ousado diante desse problema, eu serei ousada diante desse problema, dessas circunstâncias ruidosas na minha vida, e eu agora vou ter um ato de fé, um ato de ousadia. Eu vou dizer para Deus que eu vou me levantar diante dessa situação e eu vou atravessar. Aleluia. Então, Pedro tem uma postura ousada perante Jesus e diz: manda-me ir ter contigo por cima das águas. Não havia agora no coração de Pedro medo. Não havia agora no coração de Pedro terror. Havia apenas uma ousadia que talvez não teríamos no lugar dele. Muita gente diz assim: Pedro afundou, mas Pedro também andou sobre as águas. Então, queridos, diante disso, preste atenção. Diante da postura de Pedro, preste atenção nisso aqui. Jesus libera uma palavra sobre Pedro. Jesus libera uma palavra para Pedro. Pedro não desce do barco sem que Jesus primeiro libere uma palavra para ele. Olha que profundo. Pedro não desce do barco sem que antes Jesus libere uma palavra sobre ele. Jesus libere uma palavra para ele. Primeiro Pedro manifesta uma postura ousada. E depois ele espera uma palavra de Cristo. Então Jesus diz algo. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Jesus está liberando uma palavra para a vida de Pedro por conta de uma atitude de Pedro. Jesus está liberando uma palavra para Pedro. Vem, Pedro. E diante disso, queridos, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro agora está andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro. Jesus libera uma palavra para Pedro. E esta palavra faz com que Pedro ande sobre as águas. É a palavra de Cristo que faz com que Pedro ande sobre as águas. A palavra de Deus proferida no teu coração, proferida nos nossos corações, fará com que nós andemos sobre as circunstâncias da vida. A palavra de Deus nos trará grandes experiências, experiências extraordinárias. E Jesus liberou a palavra sobre Pedro, para Pedro, assim como Jesus tem uma palavra para liberar sobre as nossas vidas, como Jesus está liberando uma palavra para a tua vida, liberando uma palavra para a tua casa, liberando uma palavra em meio às lutas da vida. Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro. E Pedro começa a andar sob o poder desta palavra. E assim devemos fazer. A palavra de Deus vai nos fazer andar sobre as águas. Havia agora uma palavra sobre Pedro, de Jesus. E essa palavra sustentava Pedro sobre as águas.
Pedro estava andando conforme a palavra de Cristo sobre ele. No entanto, queridos, é bem verdade que você possa ter começado algo bem e não ter continuado bem. Pedro começa a ter experiência extraordinária porque teve uma postura ousada. E a Bíblia diz, meus amados, que Pedro, agora no versículo 30, Pedro está andando em direção a Jesus, caminhando em direção a Cristo, experimentando algo novo, experimentando uma verdadeira revelação de Cristo, tendo uma verdadeira experiência com Cristo. Mas a Bíblia diz que, lembra do vento contrário? O mesmo vento que açoitou o barco dos discípulos para o meio do mar, que levou o barco para distante. Às vezes a gente acha que o vento já acabou. Todos nós já tivemos essa experiência. O vento já cessou. O problema já, sumiu. Está escondido, foi embora. Mas ele está presente lá. E ele volta a dar a sua voz. Pedro está todo firme, convicto da vitória, caminhando, célere, firme, apoiado na palavra de Cristo. Mas a Bíblia diz agora, o versículo 30 diz assim, mas, esse é o problema, o mas. É que nós nos deixamos nos levar pelo mas. Mas, sentindo o vento forte. Sentindo o quê? O vento forte. Queridos, acompanhem comigo. Esse mesmo vento, Pedro já não estava sentindo no início? Sim ou não? Sim. O mesmo vento que Pedro estava sentindo agora quando experimentava algo extraordinário da parte de Cristo, o mesmo vento que ele está sentindo agora, ele sentiu lá no início. Pastor, o que você quer dizer com isso? Vira e mexe não é o mesmo problema que sobrevém na nossa vida? Não é um problema novo, é o mesmo problema. Via de regra, é o mesmo problema, é a mesma luta que nós estávamos já vencendo. Em meio a elas estávamos tendo uma experiência com Deus, mas o mesmo problema, a mesma luta, a mesma circunstância, soprou de novo. E a Bíblia diz que esse mesmo vento, queridos, fez com que Pedro tivesse medo. Eu acho lindo quando Deus diz assim, não temas. Os estudiosos dizem que existe 365 não temas na Bíblia. Então, para cada dia do ano, Deus está dizendo para mim e para você, não temas. Não temas, não temas e não temas. Mas pastor Pedro temeu. A Bíblia diz que Pedro teve medo. E a partir do momento que Pedro teve medo, começou a afundar. Pedro não afundou por falta de fé. Pedro afundou porque teve medo. Pedro não afundou porque tirou os olhos de Cristo. Pedro afundou porque teve medo. A Bíblia diz que ele teve medo e começou a ir para o fundo. Quantas vezes o nosso coração é tomado pelo medo? Quantas vezes o teu coração é tomado pelo medo?
Medo esse que foi causado pela circunstância, pelo mesmo problema de outrora, pelo mesmo problema do início, o problema que já é conhecido, não é um novo problema. E agora ele clama a Deus, dizendo: salva-me, Senhor. O mesmo Pedro que teve um ato ousado, audacioso, corajoso, agora se encontra afundando. Não é assim, queridos, que muitas vezes nos encontramos? Às vezes manifestamos uma grande atitude de fé, para logo depois manifestar uma grande atitude de medo, e nós vamos afundando, e nesse instante que vamos afundando, nós precisamos nos lembrar que Ele está pronto a nos ouvir, a ouvir o nosso clamor. É uma falha nossa, mas Ele está por perto. Comece a clamar. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, ei, meu amado, as mãos de Cristo, por mais que nós falhemos na fé, será estendida para nós. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Perceba que ao mesmo tempo que Jesus socorre a Pedro, Jesus questiona a Pedro. Ao mesmo tempo que Jesus nos socorre, Jesus lança uma pergunta para nós: por que você está duvidando? Aleluia. Todo medo gera dúvida. A dúvida é fruto do medo. E Jesus está nos perguntando nesta hora: por que duvidaste? É a dúvida que faz. Foi o medo e a dúvida que fizeram com que Pedro afundasse. Por que você está duvidando? Jesus está te perguntando nessa hora: por que duvidaste? Mulher de pouca fé, homem de pouca fé. Jesus está dizendo: por que você duvidou? Queridos, quantos de nós duvidamos? Nós não vamos dizer que somos super-homens e super-mulheres. Existem momentos no nosso coração que nós duvidamos. Sim, duvidamos. Mas Jesus está dizendo: por que você duvidou? Em outras palavras, eu quero conjecturar aqui. Jesus diz: você estava indo tão bem. Você está caminhando. Você está experimentando algo extraordinário de Deus e de repente você vai lá e duvida. Você começa a caminhar firme sob minha palavra que liberei para a tua vida, e de repente você, por causa desse mesmo vento, duvida. Ei, queridos, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide. A palavra de Deus na tua vida precisa ser mais intensa, mais forte. Deus te trouxe aqui nesta hora para falar para você: não duvide. Não duvide. Jesus socorre a Pedro, e a Bíblia diz que eles subiram num barco e acalmou o vento. 4 lições são importantes serem destacadas nessa história. A primeira: no barco, Pedro recebe uma palavra. Fora do barco, Pedro esquece da palavra. No barco, Pedro recebe uma palavra. Vem, Pedro. Pedro estava no barco quando ouve essa palavra. Fora do barco, Pedro esquece da palavra. Pastor, o que o senhor quer dizer comigo? Você está recebendo uma palavra no barco, meu irmão. Aleluia. Você está recebendo uma palavra no barco hoje aqui. Mas quantas vezes nós aqui estamos ouvindo esta palavra? Saímos deste lugar, deste barco. Eu quero comparar este templo como um barco.
Permita-me ilustrar isso para você. E nós recebemos a palavra. E nós saímos daqui confiantes. Mas lá fora do barco, nós nos esquecemos da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. Você está recebendo uma palavra, não esqueça dela. Você está recebendo uma palavra, não esqueça dela. No barco, Pedro recebe uma palavra, mas fora do barco, Pedro esquece da palavra. Segundo, quando Pedro está andando sobre o mar, ele está sendo movido pela fé e pela palavra. Mas quando Pedro está afundando, ele está sendo movido pelo medo e pela dúvida. Quando Pedro está andando sobre o mar, ele está sendo movido pela fé e pela palavra. Mas quando Pedro começa a afundar, ele está sendo movido pelo medo e pela dúvida. Essa é uma lição que nós precisamos entender. Se nós vamos ser movidos pela fé e pela palavra, ou se vamos afundar pelo medo e pela dúvida. Terceiro, no início, a fé de Pedro prevalece sobre as circunstâncias. No decorrer da caminhada, as circunstâncias prevalecem sobre Pedro. No início, a fé de Pedro, a ousadia de Pedro prevalece sobre as circunstâncias. Mas no decorrer, as circunstâncias prevalecem sobre Pedro. E Pedro começa a afundar. Quarto e último. Não são as circunstâncias, meus amados, que devem prevalecer sobre a nossa fé. Mas sim a nossa fé que deve prevalecer sobre as circunstâncias. Não são as circunstâncias que devem prevalecer, abalar a nossa fé. Mas a nossa fé que deve prevalecer e abalar as circunstâncias. Essa é a palavra para a tua vida. De maneira que você comece a andar sobre essas águas revoltas. De maneira que você comece a atravessar esses ventos contrários. Pastor, é fácil falar. Mas o senhor não sabe o vento que eu enfrento. E talvez o senhor fala isso porque não enfrenta nenhum vento. Ah, queridos, não tenha ninguém que não enfrente ventos contrários. E se eu estou falando isso, como sempre digo, o sermão é a vida do pregador. Eu não posso falar em exemplo de amor se eu não vivo amor. Eu já atravessei muitos mares revoltos da vida, por causa da fé e da palavra de Deus, que foi uma palavra rema no meu coração. E você nesta hora está recebendo uma palavra rema sobre o teu coração. Não esqueça desta palavra. Não permita que as circunstâncias que você tem enfrentado abale a tua fé de forma nenhuma. Mas que você faça com que a tua fé prevaleça sobre toda circunstância que você tem enfrentado. Você vai ter experiências com Deus diante dessas lutas que você está enfrentando. Você vai vencer. Não, o Senhor, por mais que você ouse, o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai honrar a tua ousadia.
Mas eu quero que você seja ousado. Diga: Senhor, eu vou me levantar. Eu sei que os ventos sopram e não é fácil. Mas você vai se levantar. E você vai caminhar sobre as águas. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.